Olha, você já reparou que esse é um dos invernos mais quentes dos últimos anos? Os meteorologistas explicam que o fenômeno El Niño tem sido responsável por elevar os termômetros e deixar o tempo mais seco, o que contribui para o aumento das doenças, inclusive da dengue. Mato Grosso do Sul tem mais de 32 mil casos confirmados de dengue e outros 48 mil casos prováveis. Sobre isso, a gente conversa agora com o coordenador de endemias vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde, o Wagner Ricardo. Bom dia. Bom dia. Eu estou falando aqui, você está assim com a cabeça, porque realmente é o inverno mais quente que a gente já teve, né? É o inverno, assim, Sim. que eu me lembre, mais quente que a gente já passou. Sim, preocupante porque essa relação do calor, clima, chuva, o ambiente tem uma relação muito grande com a infestação. A gente observa isso na rotina de trabalho nosso. Mesmo com o tempo mais seco, não chovendo, não acumulando água por conta da chuva, vocês percebem que houve um aumento? Sim, a gente fez algumas ações bem específicas nesse período, onde na visita que o agente fez nas residências, ele conseguiu encontrar um criador, um possível criador, aquele recipiente que foi descartado de forma inadequada, um por ambiente, um por residência. Então é preocupante, porque não só a chuva, mas a reposição mecânica da água também tem favorecido essa infestação. E qual que é a relação do calor com a proliferação do mosquito da dengue? Esse mosquito ele já tem seu hábito, a sua vivência com esse clima nosso tropical. E quanto mais tem aumentado a temperatura, mais tem favorecido a infestação, aumenta, a produção daquele inseto no ambiente aumenta. A gente percebe isso não só do Aedes, mas de outros vetores também. A gente tem preocupação com outros vetores, o próprio transmissor da leishmaniose. Então é preocupante porque o clima favorece essa infestação, é observado. Mas o que tem observado também, apesar dessa estiagem, é que a gente tem encontrado muita água nesses recipientes ainda. Então, assim, eu posso dizer que o calor ajuda, favorece a eclosão desses ovos? A gente já observou, a gente tem feito uma Acelera? acelera. Na nossa literatura, falava que de 5 a 7 dias, aquele ovo presente ali, aquela larvinha, aquele ovo eclodia de 5 a 7 dias. A gente está observando em 3 dias. Isso por causa da temperatura. Por causa da temperatura? Da temperatura. E mesmo com o tempo seco, né? Mesmo com o tempo seco. Nós já tivemos estiagem em períodos passados de 100 dias. E nesse período de estiagem a gente encontrava muito larva, muito foco, porque a reposição mecânica ainda, que é aquela reposição que a pessoa coloca um pratinho, coloca água no pratinho, não tem um cuidado, o recipiente de água do animal e outros recipientes onde fica armazenado água, a gente tem observado muito. Calhas permanecem muito tempo, só que a presença também não é só do volume de água, mas da própria umidade. Mantém um lugar úmido, o mosquito vai lá e deposita os ovos. É mesmo? Não precisa ter aquele acúmulo de água? Não precisa, porque a percepção da fêmea é pela umidade do local. Você está falando isso, você sabe que eu já percebi. Tem uma planta minha, eu até esqueci o nome, eu não sei, acho que é não sei o que, jiboia. É uma que desce. Claro, tem implicações. Toda vez que eu vou mexer na planta, eu até parei de aguar tanto, estou aguando uma vez por semana, só nem sei se a planta gosta disso, mas eu parei de aguar tanto, toda vez que eu vou mexer nela, sai um monte de pernilongo. Sim, as plantas, esses locais, ele tanto serve como abrigo, né? O pneu, por exemplo, é muito preocupante, porque ele serve de abrigo, mas também serve de lugar de postura dos ovos. A gente coloca armadilha a cada 300 metros aqui na capital, são uns potes de tipo azaleia, com a paletinha, os moradores têm entendido, têm colaborado bastante, e nós conseguimos acompanhar todo o período do ano, como que é o comportamento do mosquito. Reduz em alguns períodos de estiagem, até é observado, só que ainda é preocupante. E também nesse período agora final de uma epidemia, como a gente está observando, as pessoas acabam descuidando da hidratação, acabam descuidando mais. Então é um período preocupante, pode vir a óbito. Então esse alerta, como é dado hoje, tem realmente uma significância. Você fez 2 alertas aí. Um é que as pessoas estão achando porque não está chovendo, elas não estão tão cuidadosas com o próprio quintal, mas a água continua acumulada em locais que elas não estão percebendo. E você fez um outro alerta também, das pessoas não estarem se hidratando o suficiente, estarem com a imunidade um pouco mais baixa. Quer dizer,
Se pega dengue nesse período, então é pior. É pior porque assim, as pessoas começam a achar, eu estou fora daquele período de epidemia, não pode não ser dengue. Não é dengue, aí não se então trata. deixa de procurar uma unidade de saúde, deixa de se hidratar, que é importante, é fundamental. Procurar a unidade de saúde em qualquer suspeita da doença, não precisa guardar 2 ou 3 sintomas, está com suspeita da doença. Todos os bairros de Campo Grande registram a presença do vetor, do mosquito, então já sabemos que tem um mosquito na cidade. A gente tem uma observação também, a dizer, alguns moradores observam no fundo do seu quintal aquele recipiente descartado sem água. Não tem preocupação nesse período, mas os ovos estão presentes. Quando começar a chover, no dia seguinte nós já teremos larva. Peraí, Wagner, você está me dizendo que mesmo o recipiente que não tem água, o mosquito se prolifera ali? Ele utilizou aquele recipiente provavelmente no período que estava úmido ou com água. Colocou os seus ovos e se a pessoa virou, não descartou adequadamente ou não fez a limpeza necessária, que às vezes é um brinquedo ou algum outro objeto. Um balde, né? Que é o mais comum. E a gente encontra, na visita do agente, é encontrado muito foco ou muito possível foco nesses locais onde esse objeto era para ter sido guardado de forma adequada ou descartado. Quanto tempo o ovo sobrevive ali, por exemplo, nesse recipiente? Quanto tempo fica? No mínimo 1 ano e meio, só que a literatura já ultrapassando isso. Então a resistência é muito grande. Então esse ovo pode ficar ali conservado durante 1 ano e meio, o bicho sendo gestado dentro desse viável ali por mais Choveu, ele eclode. No dia seguinte nós já teremos a presença de larvas e aí na sequência 2, 3 dias a presença do mosquito. Então quando chega o período de outubro, agora a gente tem observado muito a queimada, as áreas após queimada têm mostrado muito objeto descartado. Quando começar o período de chuvas, aí vem a eclosão, vem aquele volume, a população começa a estranhar porque aumenta demais a infestação e logo em seguida, pacientes com suspeita da doença circulando, começa a nova transmissão, um novo ciclo de transmissão. Deixo aqui esse espaço para você mandar um recado para as pessoas em casa, se você quiser falar direto com a câmera também. A sua câmera é aquela ali, ó. Gente, é super importante tomar cuidado. E os alertas que ele está fazendo aqui são muito graves. Por favor, Wagner. Certo, por isso que assim, a gente agradece muito esse espaço, porque é importante alcançar a população, entender, receba o agente, receba bem o agente, receba as orientações, atente-se à orientação, porque o agente já tem a expertise de olhar no ambiente o que pode ter acúmulo de água, o que pode ser um possível criadouro. Observe, pare uma vez na semana, uns 10 minutinhos na semana, você já consegue olhar o seu ambiente, sua loja, o seu comércio, sua residência. Terrenos baldios e outras áreas abandonadas podem ser denunciadas para a prefeitura. E observe se há algum possível criadouro, elimine, porque a gente sabe que ali provavelmente há a presença do mosquito. Meu Deus, olha que eu sou jornalista há mais de 30 anos e eu estou impressionada. Não, mas é preocupante. A gente tem observado e esse período agora de estiagem já tem mostrado que a gente vai ter um verão um pouco mais complicado. Lá. E eu moro num dos bairros onde tem maior incidência. Nós passamos um ciclo de 2022, essa região leste e norte da capital, com aumento de casos. E você mora no Noroeste, onde também tem uma incidência grande. Muito alta. Chega a ser irônico, né? Sim. E a gente está à disposição para conversar com a liderança das localidades, com os moradores, para a gente startar ações dessas localidades para tentar diminuir um pouco essa infestação e menos prejuízo no final do ano. Obrigada, Wagner. Agradeço o espaço. Obrigado. Bom dia para você.